Divina palavra. Eu peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Nós faremos uma leitura do versículo 19 ao 22. Isaías, capítulo 8, do 19 ao 22. Que diz assim o nosso Deus: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus? Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão lançados para as densas trevas. A escolha viva. Então, Deus aqui está mostrando que o caminho para a vida está na vida, naquele que tem o dom da vida, está no próprio Deus. É o que ele está dizendo quando mostra para o seu povo que ele precisa buscar a face do Deus vivo. No aperto, as pessoas querem respostas. No aperto, as pessoas querem solução. Na hora da dor, do coração apertar, na hora do medo, do pânico, da ansiedade, as pessoas clamam por salvação, por uma resposta. Agora, o povo aqui estava consultando mortos. Como é possível? Como é possível um povo que conheceu o Deus Santo, o Deus vivo, agora consultar mortos para buscarem alívio para suas almas e para sanarem os seus medos? Tudo se resumiu à rejeição do rei Acaz à palavra de Deus. Observe que no capítulo 7, o versículo 2 de Isaías diz: deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do rei, o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Que medo, hein? Que pavor, que pânico o rei e o povo estavam sentindo, porque a Síria estava vindo juntamente com Israel, juntamente com Efraim, para atacar Judá. Mas o Senhor intervém, e o Senhor mostra que é um Deus que se faz presente, e ele envia a palavra ao rei Acaz, dizendo no versículo 4: e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois tocos de tições fumegantes. Para Deus eram uns toquinhos de tição fumegante que só prestava fazer isso, e eles se apagariam. Porém, qual a resposta de Acaz? Acaz diz não.
Acais rejeita a palavra do Senhor e prefere buscar os seus próprios caminhos, buscar os meios dos seus próprios artifícios. E agora ele faz aliança com o rei da Assíria. A Síria vinha contra eles, juntamente com Efraim. Aí ele faz o que? Rejeita a palavra de Deus e vai buscar auxílio da Assíria, que era justamente contra quem esses dois também queriam pelejar. E aí o Senhor mostra para ele o que acontecerá, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então aqui Deus está dizendo que vai destruir Acais e esse povo que rejeitaram a sua palavra, justamente com aqueles que era a esperança deles. A esperança deles era o rei da Assíria. Deus diz: é por eles que vocês serão destruídos. E eu quero atentar a um detalhe aqui com os amados irmãos. A escolha do Deus vivo e o rejeitar do que é morto é o que Deus pede ao seu povo. É o que Deus aqui está dizendo ao seu povo. Vocês parem de buscar necromantes, adivinhos e parem de consultar os mortos. Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então aqui Deus estava dizendo onde está a solução. É buscar, é escolher, é seguir ao Deus vivo, rejeitando o que é morto. Porém, a escolha de um coração agitado, como estávamos vendo deles, fez com que eles rejeitassem ao Senhor. Terra de pedras, terra de espinhos era o coração desse povo. Rejeitaram a palavra do Senhor. Acais e o povo escolheram dizer não à palavra do Senhor. Ou seja, Acais escolhe qualquer coisa que substitua a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é aceitar a palavra do mundo, é aceitar a palavra do príncipe deste mundo. E observe o porquê o povo agora estava sendo advertido a não consultarem mortos. Porque o seu rei e eles próprios fizeram agora aliança com Acais, um rei ímpio, perverso, que não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, e que confiava na sua própria força, e tinha os seus próprios deuses, e que tinham lá seus adivinhos, seus necromantes. Era o costume desse povo, que acabou contaminando o rei Acais e o povo de Deus. E assim são aqueles amigos que você escolhe, aquela companhia que é da sua preferência, ela tem muita influência na tua vida. Ficará muito deles em você. Se for sujeira, se for imundícia, se for perversão, ficará em você. Agora, se a tua aliança, o teu caminhar, a tua comunhão, união é com quem teme ao Senhor, ficará muito do que este tem em você também. A palavra de Jesus Cristo para você hoje é a mesma que foi para Acais. O Senhor disse: olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu vou apagá-los como se apaga uma tição, fica calmo. E eles rejeitaram. O que você vai fazer com essa palavra? Porque Jesus Cristo está dizendo para você isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é a mesma coisa. O que é que te aflige? O que é que está te inquietando? Que ameaça é essa que perturba a sua paz, a sua fidelidade ao Senhor? O que é que anda acontecendo que faz com que você não tenha momentos agradáveis na presença do Deus Todo-Poderoso? E Jesus Cristo traz a mesma mensagem a você, como fez para Acais. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu deixo para vocês a minha paz. Quando a palavra chega, os mortos saem. Quando a palavra sai, os mortos chegam. É assim que acontece. Observe Jesus Cristo, ainda no Evangelho segundo João, capítulo 14, ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, vai chegar a hora do príncipe desse mundo, mas quando chegar eu estou saindo. Cristo não tem comunhão com o que é morto. Cristo é um Deus vivo, ele não tem pacto nenhum com o que é morto. O diabo é um espírito maldito, amaldiçoado, morto. E Cristo não tem comunhão com ele. Então, se chega o que é contrário à vida, Cristo sai. Se Cristo chega, o que é morto sai. Como o rei da Síria, o diabo se apresenta sedutor. Acais se seduziu com um grande poderio do rei da Síria e disse: eis aí minha salvação. Para quê? Não vou incomodar Deus não. Arranjou uma desculpa lá de que não queria tentar ao Senhor e se apegou com o rei da Síria porque era tentador. Mas assim também é o diabo, assim também é o mundo, assim também é a tua carne. É tentadora, é prazerosa, enche os olhos. Mas o Senhor adverte também a você. Na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Como é o aparecimento do anticristo? Com todo poder, com sinais, com prodígios da mentira. Quantos não se encantarão com isso? Quantos não pensarão que ali está a vida? Porque quantas coisas incríveis estão acontecendo. E serão seduzidos e seguirão por este caminho de morte. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Sabe por quê? Porque fizeram como Acais fez. Rejeitaram a palavra do Senhor. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui está o grande perigo. Aqui está o terrível perigo de você não saber a quem seguir, ou de você ficar em dúvida, ou de você estar em cima do muro, querendo agradar a sua carne e querendo agradar a Cristo, se dividindo entre o mundo e o reino de Deus. Aqui está o perigo. Porque Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a dois senhores. Impossível. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir
ou serve ao Deus vivo, ou serve aos mortos. Mas aos dois é impossível. Ou você é pela palavra, ou estará sendo contra ela. Esta é a dura realidade da vida. Muitos crentes vivem como se tivessem com a consciência tranquila somente porque não rejeitam, não falam mal, não atrapalham, e aí dizem: não, eu não estou atrapalhando a igreja, eu não vou para a igreja, eu não sigo a Bíblia, eu não... Tem coisas que eu não faço, mas também não atrapalho, eu até aplaudo e gosto de quem faz. Isso não é nada. Ou você entra para a guerra, ou você segura o pendão real que o rei te confiou, ou você é o inimigo dele. Jesus Cristo, ele disse isso, que veio derrotar o valente. Jesus Cristo veio para esse mundo derrotar o valente. No Evangelho segundo Lucas diz: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Então ele estava guardando o coração de cada um de vocês. Estava em segurança. Por quê? Porque ele estava bem armado. Sobrevindo, porém, mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então Jesus Cristo veio, invadiu o terreno, a casa do valente, arrancou dele a armadura em que ele confiava, pegou os despojos, que é cada um de vocês, e dividiu, fazendo com que a igreja fosse constituída. Mas aí ele conclui dizendo assim: quem não é por mim, é contra mim. Então não basta só você não ser inimigo de Cristo. É preciso você estar lutando por Cristo. Porque se você não luta por Ele, você vai lutar contra Ele, porque Ele vai vir contra você. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí eu quero trazer aos amados a segunda parte do sermão, que mostra que a escolha do morto atrai o juízo da palavra de Deus. Quando você não escolhe a Deus, quando você escolhe o que é morto, o mundo, os prazeres desta carne, desta vida, você está rejeitando ao Senhor, mas você está também atraindo o juízo da palavra de Deus sobre suas cabeças, que é o que diz o texto sobre Acais e o povo que rejeitaram o Senhor, para buscar deuses mortos. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. Será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus? Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, depressão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Quando se escolhe o que é morto, se atrai o juízo de Deus. Quando a palavra de Deus chega, amados irmãos, não tem como o diabo permanecer. Quando a palavra de Deus sai, não tem como o diabo não se aproximar. Ou você tem a palavra de Deus e a honra, ou você terá o diabo como seu companheiro. Em João 14, no Evangelho, diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Você observa que
que Jesus Cristo está deixando bem claro que não tem comunhão nenhuma com o maligno. Que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo, entre Cristo e o maligno? Não há como ter comunhão. O aparecimento do iníquo é assim, com mentiras, mas com poder e sinais e prodígios. E o que Deus faz? Aí Deus manda o castigo. Que castigo? Deus os destrói? Não. A fome que eles sentem é da mentira. Eles estão famintos e eles querem saciar essa fome. E a mentira é o que os sacia. O engano é o que os satisfaz. Por isso que diz: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. O castigo é esse. Eles até prosperam na mentira, mas eles estão sendo entregues à operação do erro. Querem o que é morto? Então, vivam entre os mortos. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aqueles que não dão crédito à verdade sofrerão a ira de Deus. E a ira de Deus não é necessariamente você pegar uma grave doença, não é necessariamente você cair de cama enfermo ou até morrer. Não! A ira de Deus pode se revelar dando a você o que você ama. Eu amo o que é morto. Então, viva entre os túmulos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus, ela se revela diária e constantemente. Não vê? Consegue não enxergar a ira de Deus? Saia na rua, veja, preste atenção. Quantas pessoas abandonando suas famílias para se entregarem aos vícios das drogas, do álcool. Quantas pessoas se entregando à prostituição, ao homossexualismo, a tudo quanto é de perversidade. Veja, enxergue aí a ira de Deus sobre essas pessoas. E por quê? Porque rejeitaram a verdade. Deus os entrega a tudo o que é caminho de morte. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, paixões vergonhosas, paixões malditas, paixões infames. E por terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eis aí a ira de Deus. E por quê? Porque rejeitaram a palavra do Senhor. Acais rejeitou a palavra do Senhor porque amou os poderes do rei da Assíria. Deus diz: é esse poder que você terá, destruindo você por completo, varrendo você por completo. Assim também são os ímpios, assim também são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aí é o que você quer? O pecado? Então o pecado vai varrer você e lançá-lo no inferno. É assim que o Senhor está dizendo, porque Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja se você se enquadra em alguma dessas, porque se está, a ira de Deus está sobre você, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você se encaixa em algum desses?
tenha misericórdia de sua própria alma. Clame ao Senhor por perdão, para que você possa voltar a amar as Sagradas Escrituras, amar a verdade, confiar nas promessas de Deus. Porque estes que assim fazem ainda aprovam os que fazem. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como é grave isso, meus irmãos? Como é grave isso? O que é que acontece com uma pessoa que entra para a igreja, ama a palavra? O que acontece com uma pessoa igual ao rei Acais, que aparentemente amava ao Senhor, servia ao Senhor, mas na hora que o coração se inquietou, rejeitou a palavra do Senhor? O que acontece com uma pessoa dessa? Jesus Cristo diz o que realmente acontece com quem, depois de conhecer a palavra viva, entrega o coração a pecados mortais. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, o Senhor Jesus diz: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos à procura de repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. A palavra tirou um monte de coisa, não foi? Você ouviu as pregações, mudou de vida, ficou organizadozinho, porém não tinha um coração preenchido com amor a Deus. Então, esse espírito imundo que tinha saído de você, vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É isso que você quer para a sua vida? Como é a sua comunhão com o seu Deus? O que é que satisfaz o teu coração? O que é que preenche a tua alma? Reflita direitinho, questione-se e veja em busca de que você está. Você precisa amar ao Senhor e não as coisas mortas desse mundo, e não a sua carne, e não ao mundo nem ao diabo. Busque respostas apenas e unicamente no Deus vivo. A favor dos vivos se consultarão os mortos. A escolha do Deus vivo é o rejeitar de tudo que é morto, de tudo que não tem nada a ver com tua vida eterna. A escolha do que é morto atrai o juízo da ira de Deus, não se esqueça. Então não dê um passo em direção ao que é morto, siga na direção da verdade, siga na direção da palavra de Deus. Ame ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Meus irmãos, é no aperto que as pessoas querem respostas, é no aperto que o coração se agita e deseja alívio imediato, e cada vez surge com mais força esse desejo. Por isso que tantos buscam idolatria, culto a ídolos, sacrifícios de tolos, visões misteriosas, bruxaria, umbandistas, misticismos, pentecostalismos, espiritismos, tudo que está fora das Sagradas Escrituras. Não está nas Escrituras. Essas revelações novas não estão nas Escrituras. Então, são revelações mortas. Todas estas coisas, ou qualquer outra que concorra com o que está escrito, só te conduz levemente ao erro do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira epístola: não ultrapasseis o que está escrito. Então eu encerro lembrando da aliança que Martinho Lutero fez com o Senhor, quando ele diz:
fiz aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Que Deus abençoe e fortaleça todos os ouvintes e esta amada congregação. Vamos responder à mensagem, irmãos? Abrindo a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Acho que você não fechou na frente. Eu fechei uma Bíblia aqui, que diz assim, uma leitura alternada, irmãos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus, do Espírito de Deus no Espírito. Amém, irmãos. Vamos cantar um hino ao Senhor. Antes nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra dele que é viva, pedindo ao Senhor que não nos deixe buscar nada que é morto, que esteja relacionado ou em comunhão com o mundo, em comunhão com o diabo ou em comunhão com a nossa carne. Eu vou pedir à irmã Pesta que nos conduza em uma oração. Maravilhoso Deus, agradecemos a Ti, Pai, por essa palavra nesta tarde. Agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem por todos nós, Senhor. Nos falando da amada, dos pecados que não devemos afastar das nossas vidas, Pai. Pedimos a Ti, ao Pai, Teu socorro, Senhor, que o Senhor Deus possa sempre providenciar, Pai, a melhor forma, para que afastemos de nós, Pai, esses pecados, Senhor. Cada um tem nome, Pai, e que o Senhor Deus possa fortalecer a cada um de nós, para que a gente possa fugir, Senhor. Fugir de Satanás, da amada, fugir da tentação, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor Deus providencia a Tua palavra e nos fortalece a cada dia. Tudo está decretado, Senhor, e assim confiamos em Ti, Pai. E o Senhor assim nos protegerá até o fim, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 114, Brilho Celeste. É a palavra do nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo, o nosso brilho celestial. Peregrinando nos montes
Agora recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno, grandioso, soberano Pai Todo-Poderoso, que as consolações, as comunhões que advêm do Santo Espírito de Deus, e que a paz e a verdade que procede do Santo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos, o culto está encerrado, mas nós teremos o nosso momento ágape.